Glórias a Deus, aleluia. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá. Estamos aqui de volta para a glória de Deus. Estamos aqui para continuar falando do amor de Deus. Lembrando que nós estamos falando de 6 pontos. O primeiro ponto já foi. Estamos falando de como se ter acesso, como se entender e como se apresentar a fé que nós temos no Senhor Jesus Cristo. A fé para a salvação. Então, o primeiro ponto foi. Nós apresentamos aqui o primeiro ponto que foi a santidade de Deus. Nós demos um texto aqui que está no livro de Isaías, no capítulo 6, onde diz que os anjos estão diante de Deus, eles cobrem os olhos, eles cobrem os pés, e eles voam diante do Senhor, e por tão tamanha é a santidade de Deus, o padrão de santidade de Deus é um padrão excelente, e Deus é santo, santíssimo, né? Falamos no primeiro ponto sobre isso, vamos dar continuidade, mas antes eu quero agradecer a Deus por você estar aí me vendo agora falar da palavra do Senhor. Isso quer dizer que Deus tem cuidado de você e Ele é maravilhoso. Olha onde nós estamos aqui. Isso quer dizer que Ele tem nos guardado, tá bom? Mas sem delongas, vamos falar sobre o segundo ponto. O segundo ponto é mostrar o pecado do ser humano, né? Isso é apresentar o Evangelho às pessoas. O Evangelho não é só dizer que você vai ganhar, que você vai receber, que Deus vai te abençoar. E o Evangelho também é dizer, olha, você é pecador e você precisa de um Salvador. E dizer assim, olha, você precisa de um Salvador, você precisa voltar para Deus, mas existe um problema, Deus é santo, como você vai chegar diante dele? Então nós vamos até o final desses 6 pontos mostrar passo a passo como voltamos a Deus depois de termos transgredido a lei do Senhor, né? Vamos abrir no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Por favor, abra sua Bíblia. Se não tiver Bíblia, não tem problema, como nós sempre falamos. Fique em paz, preste atenção. Enquanto você procura Romanos 3, 23, eu vou orando. Senhor, abra nossa mente, Pai, por misericórdia, que o Teu Espírito Santo venha abrir nosso entendimento, iluminar nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua verdade e nos alegrarmos em Ti pela Tua tão maravilhosa salvação. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Romanos 3, 23 diz assim: pois todos pecaram e carecem e privados estão da glória de Deus. Quando a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão privados da glória de Deus, meus amigos, meus irmãos, a Bíblia está dizendo assim, olha, Adão pecou e todos vocês, pela transgressão de Adão e Eva no jardim do Éden, estão longe da glória de Deus, porque Deus é santo. A santidade de Deus, o padrão de santidade dele, não nos permitia voltar para viver com ele como ele tinha uma comunhão no jardim do Éden com Adão e Eva. Nós não poderíamos mais voltar, porque Adão e Eva pecou e condenou toda a raça humana à perdição eterna. Todos pecaram e privados estão da glória de Deus. Meus amigos e meus irmãos, essa é uma palavra muito difícil de se compartilhar nesses dias e muito difícil também de se ouvir, porque quando você vai nas igrejas hoje, na maioria das vezes, são só palavras que engrandecem o homem, são palavras que levam o homem a se sentir no centro, a sentir o melhor ser humano da terra, não, né? Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho quando se vem para o Evangelho, você vai ouvir que você é pecador. Jesus pregou, arrependa-se. João pregou, arrependa-se. Paulo pregou, arrependa-se. Pedro pregou, arrependa-se. Ele está chamando o homem de pecador, dizendo que ele precisa se arrepender e voltar para Deus. Ele diz para o homem que o homem pecou contra Deus a vida inteira, que o homem nasceu morto nos seus pecados. Efésios capítulo 2 vai dizer, vocês estavam mortos em seus pecados, mas Deus, pela infinita graça, Ele nos chamou da morte para a vida. Então, todos nascemos pecadores, todos nascemos mortos em nossos pecados e estamos agora longe. A ideia desse segundo vídeo é justamente, pelo poder do Espírito Santo, levar você a uma pergunta, a um questionamento. Peraí, se Deus é santo e eu nasci pecador, como agora eu e Ele vamos poder viver juntos eternamente? Como? Se ele tem um padrão de santidade e tudo que eu fiz a minha vida inteira foi pecar. Até as minhas obras que parecem obras boas são pecado, porque muitas vezes as pessoas fazem obras para receber glória para si. Isso já se torna um pecado. Então, esse segundo ponto é justamente isso, para que você pense. Então eu nasci pecador,
Então eu tenho um problema, como eu vou voltar para Deus se o padrão de santidade dele, o padrão de santidade dele é perfeito? Como que eu vou voltar para ele se os próprios anjos que estão no céu nunca pecaram e eles cobrem o seu rosto com as duas asas? Como eu vou voltar para Deus? O meu desejo é que você, pelo poder do Espírito Santo, gere essa pergunta dentro da sua mente: como voltarei para Deus? Existe uma resposta, e o terceiro vídeo vai ser justamente como voltamos para Deus. Primeiro ponto para se achegar a Deus: não há outro meio a não ser reconhecendo que é pecador e que está perdido. Aqui eu não estou falando de religião, eu não estou falando disso ou daquilo, eu estou falando o quê? Isso aqui é a história de todo ser humano, toda raça humana, seja no Japão, seja na Bahia, seja em qualquer outro lugar do mundo. Todos temos a mesma história, todos nascemos mortos em nossos pecados, todos temos um problema. E qual é o problema da raça humana? Ela está longe de Deus. Aqui é Deus e aqui é a raça humana. Existe um abismo entre eles. Até agora nós mostramos a santidade de Deus e nós mostramos o nosso pecado. E agora o que nós temos é um abismo. No próximo vídeo nós vamos entender qual solução Deus providenciou para que nós pudéssemos voltar para Ele. Primeiro ponto, entender a santidade de Deus. Segundo ponto, entender que nós somos pecadores. E agora nós concluímos que existe uma separação entre nós e Deus. E o terceiro ponto vai ser justamente o que Deus faz para que o homem volte para os braços do Pai. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, né? Muito obrigado. A você que está aí sempre acompanhando os vídeos. Isso aqui é para a glória de Deus, tá bom, meus irmãos, meus amigos? Isso aqui é tudo para a glória de Deus. É uma palavra simples, mas é uma palavra que Deus tem tocado no nosso coração para trazer para cada um de vocês. Fiquem com Deus e repassem para um amigo para que mais pessoas possam ter acesso à mensagem do Senhor, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus em nome de Jesus.